E agora, se eu pedisse para você encontrar para mim os elementos de um conjunto dos números primos de 1 até 100, você sabe fazer isso? Não? Então é isso que vamos ver nesse nosso próximo exemplo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz foi colocar essa tabela, ó, aqui do lado para vocês me dizerem quais são os elementos. Dentro desses números, quais são os números que são primos? É isso que vocês têm que encontrar. Para encontrar os números primos de uma forma mais rápida, a dica que eu dou a vocês é encontrar os números que podem ser divididos por 2, 3 e 7. Se você tem dificuldade em saber quais são esses números, eu fiz uma videoaula para vocês que vai estar também aqui na nossa plataforma digital ensinando como fazer isso. A primeira coisa que vamos fazer é cancelar o número 1. Por que, professora, cancelamos o número 1? Vocês lembram que na aula passada a gente viu que o número 1 ele não é primo porque ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo. Vimos também que o número 2 é o único número que é par e é primo. A partir daí, o que podemos fazer? Se eu sei que o número 2 é o único par que é primo, então eu posso cancelar todos os outros números pares. Vocês concordam? Se o 2 é o único que é primo, então os outros não são. Então vamos cancelar todos os números pares. E na última aula a gente viu que os números pares são os números que terminam em 2, 4, 6, 8 ou 0. Então todos esses números vai ser cancelado, porque eles são pares. Depois a gente viu que o número 3 ele é um número primo, porque o 3 ele pode ser dividido por ele mesmo e por 1. Então 3 é primo. A partir de agora, o que é que devemos fazer? Devemos pegar todos os números que, quando eu divido ele por 3, ele tem um resultado inteiro. Como, por exemplo, 6 dividido para 3. A resposta dá 2, concorda? Então, 6 dividido para 3 dá 2. Então, 6 não é primo. Você lembra que eu falei que o número primo ele só pode ser dividido por ele mesmo ou por 1? Então, se eu conseguir dividir esse número por outro divisor, então esse número ele não é primo, como 6. O 6 dividido por 6 dá 1. 6 dividido para 1 dá 6. E 6 dividido para 2 dá 3. 6 dividido para 3 dá 2. Então, esse número ele tem 4 divisores, então ele não é primo, ele é composto. Então, o 6 podemos cancelar o 9, o 12, o 15, o 18, o 21 e assim sucessivamente. Vamos cancelando todos os números que eu consigo dividir por 3. Agora vamos falar sobre o número 5, porque o 4 a gente já sabe que ele é par, então ele não é primo. O número 5 ele é um número primo, porque ele só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo. E os outros números que eu posso dividir por 5, quais são eles? A dica rápida que eu já dou para vocês é que todo número que terminar com 5 ou com 0, esse número pode ser dividido por 5. Então, vamos cancelar aqui todos os números que terminam em 5. No caso, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95. Então, já saí cancelando toda essa minha linha aí, que termina com o número 5. E também os números que terminam com 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Então, agora cancelamos todos os números que terminam com 5 ou 0, porque esses números podem ser divididos por 5. O número 6, ele já está cancelado, porque ele é um número par. E o número 7 também é primo, porque ele só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo. Agora, da mesma forma que fizemos anteriormente, vamos ver quais são os números que é dividido por 7 e dá um número inteiro. Então, se eu pegar o número 14, 14 dividido para 7, a resposta dá 2. 21 dividido para 7 dá 3, certo? 28 dividido para 7 dá 4. 35 dividido para 7 dá 5. E assim sucessivamente vamos cancelando todos os números que dividido para 7 dá um número inteiro. Então, deixa eu dar uma dica para vocês aqui de uma forma mais rápida sobre qualquer número que se você quer olhar se ele é divisível ou não.
Vamos usar a questão da multiplicidade, que é o inverso da divisão. Se eu pegar 7 vezes 2 dá 14. Então, significa, se eu dividir 14 para 7, dá 2. Então, se você está com dúvida na divisão, você pode usar a multiplicação. Então, use a tabuada. O que é que vocês fazem? 1 vezes 7, 7. 7 vezes 2, 14. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 7, 28. 5 vezes 7, 35. Então, vocês fazem a tabelinha da tabuada e saem cancelando todos os números que você for encontrando, de 1 a 100. Talvez seja mais rápido para vocês. Então, fica essa dica. Vocês podem usar a divisibilidade e ir olhando quais são os números, que dividido por 7 dá um número inteiro. Vocês podem olhar para a tabuada dos múltiplos e cancelar da mesma forma. De um jeito ou de outro, você vai chegar no nosso resultado. Então, aqui a gente já cancelou 1, 2 é primo, 3 é primo, 4 é par, não é primo, 5 é primo, 6 é par, não é primo, 7 é primo, o 9 não é primo, porque 9 dividido para 3 dá um número inteiro, o resultado é 3. O 10 é par, não é primo. Cuidado porque alguns alunos começam a confundir o que é ser primo e o que é ser ímpar. Os alunos acham que todo número primo é ímpar. E o que a gente pode perceber é que aqui temos o número 9, que ele é um número ímpar e não é primo. Cuidado com essa teoria que às vezes acaba confundindo a cabeça de vocês. Vocês começam a achar que é ímpar é primo. Não. A única coisa que eu tenho certeza é que o único número par que é primo é o 2. Mas em questão dos números ímpares, tem números ímpares que são primo e tem números ímpares que não são. Então, tenha muito cuidado nisso. Vamos falar sobre o número 11. O número 11, ele é primo, porque ele só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo. Então, agora vamos olhar os números que é dividido por 11 resulta num número inteiro. Quais são esses números? A dica que eu dou agora é vocês olhar quais são os números que os dois algarismos são igual. Um exemplo, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4. Então, vamos fazer isso. Então, 2, 2, 11 é primo, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Então, como vocês estão vendo aí de azul claro, cancelamos todos os números que se eu dividir ele por 11, o resultado dá um número inteiro. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês que os números que vão ser cancelados, ele já está cancelado por outro motivo. Então, a partir daqui, a gente já pode parar. A gente já encontrou quais são os nossos números primos. Mas deixa eu mostrar para vocês o número 13. Quais são os números que dividido para 13 dá um número inteiro? Vamos ter os números 26. Aqui, ó, já estava cancelado. O número 39, que também já estava cancelado. O número 52. 65, 78 e 91. Então, todos esses números já estavam cancelados. O mesmo vai acontecer quando eu olhar quais são os números que dividido por 17 dá o número inteiro e assim sucessivamente. Então, todos esses números que sobrou na nossa tabela são números primos. Dessa forma, a gente conseguiu encontrar todos os números primos de 1 a 100. Vocês poderiam ter feito de outra forma, pegar cada número e tentar sair dividindo ele por diversos números e ver se ele é divisível apenas por um ou por ele mesmo. Assim fica bem mais rápido quando você conhece a regra de divisibilidade. Aqui coloquei a tabela já bem mais organizada, apenas com os números primos, de 1 até 100. Agora eu quero que vocês treinem como escrever de uma forma correta o conjunto dos números. Então, o que é que vocês devem fazer? Devem pegar o caderno de vocês e escolher uma letra qualquer. Vocês vão escolher a letra que vocês quiserem, contando que ela seja maiúscula, para representar o nosso conjunto. Sinal de igualdade. E entre chaves, vocês vão colocar todos esses números de forma ordenada e separado por ponto e vírgula, ok? Fica essa atividade para vocês. Vocês tirem uma foto e anexem como resposta junto das nossas outras atividades. Também quero que vocês coloquem todos esses elementos dentro de um diagrama. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem voltar ao vídeo, que foi esse slide aqui, e ver como nós fizemos.
Você pode fazer ele separado por vírgula, por ponto e vírgula, mas peço a vocês que nesse exemplo façam todo ele separado por ponto e vírgula. E também quero que vocês usem esse diagrama aqui para que treine como escrever matematicamente correto. Não se esqueça no diagrama colocar o pontinho de lado de cada elemento. Então, boa sorte nesse exemplo e treine.